Atos 2, 12 e 13 diz: todos atônicos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Senhor Deus, nosso Pai, assim como o Senhor tem nos falado, Senhor, desde o início desse culto, na primeira oração, através do musical, Senhor, através das manifestações, que o Senhor venha nos falar através da Tua palavra. Eu me coloco apenas como servo. Quero Te louvar também, meu Deus, por todos aqueles e aquelas que, na permissão do Senhor, a vontade do Senhor, foram eleitos e reeleitas para o ano 2017. Que o Senhor venha abençoar de maneira especial a Tua igreja. E me coloco apenas como instrumento, no nome de Jesus. E todos digam amém. Poder sentar, meus irmãos? Antes de trazer a palavra, cadê o Mateus? Por favor, Mateus, vem aqui, filho. Eu chamei ele, estava dormindo, aí acordar ele lá. Eu dei oportunidade ao Andrew, ele falou aqui também, manifestando a sua alegria de poder ser membro dessa igreja, de poder as orações. E o Mateus completou 2 anos e formou, não é? Ele está de volta e eu queria também que ele manifestasse a sua alegria também, das orações. Graças e paz a todos. Quero mais agradecer a cada um em especial pelas orações que eu sei que eu pude contar ao pastor, pelas mensagens que sempre mandava, perguntando se está tudo bem, sempre falando, estamos orando por você. E nesses momentos são coisas que a gente acha que são atos simples, mas são bastante importantes para a gente. Que às vezes você está num momento longe de casa, longe da família, longe da igreja, e às vezes você está sozinho, meio chateado, e às vezes são essas palavras, essas pequenas coisas que fortalecem o nosso dia a dia. Eu queria agradecer a Deus pela vida de cada um, que Ele continue abençoando a todos, e é bom demais poder estar em casa, matar a saudade de novo de cada um, e é só isso mesmo. Está solteiro, irmãos, olha solteiro aí, por favor. Está aceitando o convite, né? Deus abençoe. Irmãos, esse texto nos faz reportar sobre o milagre não é suficiente. Há muitas pessoas que estão atrás de milagres, ou seja, querem se dar bem financeiramente, querem apenas construir os seus palácios, apenas querem ser famosos, apenas querem que o seu nome esteja sendo destacado. Mas o milagre não é suficiente, porque o milagre ele é bom para o corpo, é uma cura de uma enfermidade, mas o milagre ele não é bom para a alma. Para a alma. Então o milagre, nesse caso, não é suficiente para o ser humano. E sim, o que é suficiente, eu vou dizer mais à frente. Isso também são palavras do próprio Jesus. Então, engana-se aqueles que pensam que se virmos mais milagres, temos mais fé. E não é pela quantidade de milagres que acontecem em nossa vida, ou na vida de outras pessoas, que a nossa fé vai aumentar. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz da forma em que há a fé. A fé não é por muito eu orar. A fé não é por muito subir a monte. A fé não é muito ser curado de enfermidade.
Mas a fé, ela vem. Ela não vai, mas ela vem. Ela vem até você. Ela vem até a mim. Só há uma forma, só há um caminho, só há um jeito. E Paulo diz: ouvir a pregação, ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais eu estou ouvindo esta mensagem que está sendo pregada, então a fé, ela está chegando até você. Porque a fé, ela não vai, ela vem até você. Eu quero crer que nesta oportunidade hoje, nesse dia 18 de dezembro, há uma fé que está sendo gerada ao teu coração, e aí sim, essa fé vai produzir milagre. Mas só milagre, pastor? Não. Esta fé vai produzir que você tenha o conhecimento da verdade. Esta fé vai produzir que você conheça Jesus como seu Senhor e Salvador. E esta fé vai gerar uma fé salvadora, que alguns são salvos pela graça de Deus, mediante a fé. Então, eu estou acreditando que a sua fé aí está aumentando, que a fé está chegando ao seu coração. E aí, minha irmã, meu irmão, tenha plena certeza que alguma coisa linda vai acontecer com você, que uma coisa maravilhosa já está acontecendo com a sua vida. Aquilo que você precisa resolver amanhã, em qualquer área da sua vida, creia que a fé que está chegando até você, porque a fé não vai até você, a fé vem até você, e alguma coisa está acontecendo nos lugares celestiais, o lugar aonde nós estamos, aleluia, nos lugares celestiais. Creia, 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 aleluia. As 3 gerações mais incrédulas da história foram as que testemunharam mais milagres. A geração de Moisés, e mesmo assim havia incredulidade. A geração de Elias, por que não dizer a geração de Jesus, que teve lugares que ele não pôde fazer milagre devido à incredulidade das pessoas. Aquelas pessoas que são incrédulas, que não acreditam, o milagre não chega. E o escritor hebreu diz que sem fé é impossível. É impossível. Se você tem fé, não precisa nem ter dinheiro. Dinheiro é para outras coisas. Mas o que nós precisamos é fé. Eu tenho fé que eu vou fazer esta viagem e vou chegar em determinado lugar, e lá o Espírito Santo já fez o milagre. Eu tenho fé que nesse problema que é tão grande para que eu venha resolver, eu tenho fé que quando eu chegar lá, Jesus já resolveu para mim. Há essa necessidade de fé. Os milagres podem atrair as pessoas, como atrai. É só dizer, olha, vai ter um testemunho lá de pessoas, de uma pessoa que morreu e ressuscitou. Está vivo. Quantas pessoas vão atrás de milagres? Corre atrás de milagres. Corre atrás de pessoas. Eu estava conversando com o Mateus ontem. Eu não vou citar o nome da pessoa por a questão de ética. No culto, perguntaram a ele, a fulana
vai estar no culto? Ela vai pregar hoje? Não, não vai pregar não. Ah, então eu vou embora. Correndo ou indo atrás de pessoas. Quem corre atrás de pessoas tende a fracassar. Quem quer tocar em paletó de pessoas, vai acontecer a mesma, nada vai acontecer. Mas eu creio e sei de um: se nós formos aonde ele está, se nós tocar na hora do seu vestido, a cura vai chegar. O milagre vai chegar, a alegria vai chegar, a depressão vai embora, a síndrome vai embora, a enfermidade vai embora, e essa pessoa se chama Jesus, o Galileu. Esse. Talvez o fulano não está presente, mas uma coisa eu quero dizer: não vai faltar a presença de Deus. Não vai faltar a glória do Espírito Santo no culto. Ainda que o pastor não esteja presente, ainda que aquela pessoa não esteja presente, mas eu quero dizer que Deus está presente, e é Ele que faz, é Ele que é o Senhor, é Ele, a honra é Ele, para Ele todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele o que poderia ser feito não seria possível fazer. Os milagres podem atrair as pessoas, mas os milagres não podem transformar vidas. Não. É por isso que o milagre não é suficiente. Porque quem pode transformar vidas é Jesus. Coração. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Este que é o ponto, irmãos, importante da mensagem. No dia de Pentecostes, conforme Atos capítulo 2, o Espírito Santo foi derramado sobre os cristãos que estavam ali reunidos. E diz que houve um som impetuoso que veio do céu. E logo a seguir veio as línguas. Línguas como de fogo pousaram sobre cada pessoa no cenáculo. E as 120 pessoas que começaram a falar em outras línguas, glorificando a Deus. As coisas de Deus, meu irmão, são claras. Deus, quando fala com você, Ele fala a sua própria língua. Deus não fala enrolado. Deus não fala através da gagueira, não. Deus fala no mesmo tom de voz. Deus, quando fala, não traz embaraço em nada. Os sonhos que nós temos são sonhos de Deus, são nítidos. Não há embaraço. Há entendimento. E o interessante, meus irmãos, que nesse acontecimento da descida do Espírito Santo, cada nacionalidade presente em Jerusalém ouvia essas pessoas falando em seu próprio idioma materno. Ou seja, todos entendiam a mesma língua. E é assim que Deus faz. Esse negócio, irmão, que Deus falou, não entendi. Não é Deus não, irmão. Minha irmã, não é Deus não.
Essa visão que é meio enrolada aí, pega com cabeça, cabeça com perna, perna com ouvido, não é de Deus não, porque se Deus traz uma mensagem para você, é uma mensagem que você vai entender, é uma visão que você vai entender. Você já conversou com alguém que você fala, ou tu entende nada, a mesma coisa, como é que é? Não entendi nada, tu falou não. Mas o nosso Deus, quando fala, você diz, fala Senhor, porque o teu servo ouve, estou ouvindo a sua voz. É por isso, meus irmãos, que quando a palavra está sendo pregada, ninguém pode chegar, se levantar e começar a falar língua, mistério. Não, Deus está falando. É necessário a pessoa que está do seu lado venha entender a palavra. Assim como o som da minha voz está saindo bem aí, que você está ouvindo. E assim é a voz de Deus mais apurada. A voz do Espírito Santo, ela é mais apurada. Ela penetra ao coração, que a minha voz não consegue penetrar. Porém, este extraordinário milagre produziu apenas ceticismo, preconceito e zombaria nessa multidão. Eles não estavam entendendo. E tanto é que diz o texto que todos atônicos e perplexos são pessoas que não estavam no cenáculo, porque os 120 estavam lá, falavam em outras línguas e sabiam o que estavam falando. Mas lá havia, o texto vai dizer, várias nacionalidades, de pardo, de medos e tantas outras nacionalidades. E eles, diz o texto, que eles ficaram atônicos e perplexos, interpelavam os outros. O que quer dizer isso? Eu não estou entendendo. E outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Que na verdade, irmão, Deus não quer que ninguém fique perturbado naquilo que está falando. Não, a mensagem de Deus, irmão, Deus quer que ela chegue aos teus ouvidos bem claramente. Que você possa entender ao você sair para a sua casa. A palavra de Deus não veio trazer dissensão, não, ela veio trazer compreensão, para combater a tristeza, o pecado, suicídio, apontar a você que nós vivemos aqui na terra, nós nascemos no hospital, nós nascemos em algum lugar aqui na terra, fomos cuidados, mas é por um pouco tempo, não sei quanto tempo, porque um dia Jesus vai nos tirar desse lugar e vai nos levar no lugar de delícia. E ficaram atônitos, todos estão embriagados. E a mensagem de Deus não é para trazer isso. Então, o milagre não é suficiente. Isso aconteceu porque foi a promessa de Deus. Lá em Lucas 24, 49, era a promessa. Ficar em Jerusalém, no Monte Sião, que era aqui, no cenáculo, que até do alto se revestiu de poder, receberam o poder, muito bem, falaram em novas línguas, muito bem, mas para quê? Para que esse poder? Para que o Espírito Santo vem te revestir de poder? Para quê? Para você empinar o nariz e dizer, eu sou melhor do que você? Está vendo aí? Eu sou melhor. Deus me escolheu para ser o melhor do que você. Você não sabe fazer nada, viu? Fica quietinho no seu canto. Esse foi o poder que desceu lá para eles?
Esse poder foi para o revestimento, para ser testemunhas. Testemunhas. Eram pessoas que estavam sendo muito prisionadas na questão de Roma, naquele tempo, de César. E às vezes, irmãos, há muitas pessoas que estão presas, que precisam se libertar de alguma coisa. São pessoas que não têm algemas, são pessoas que não estão amordaçadas, mas são pessoas com medo. Medo na sua própria casa. São pessoas que não podem fazer nada. Tem filho, irmão, que não pode fazer nada. Tem esposa que não pode fazer nada. Tem esposo que não pode fazer nada. Ele está livre, mas de uma maneira está cativo. E esse poder do Espírito Santo, esse revestimento na nossa vida, é para nos fazer testemunha de pessoas livres. Livres. Livre do medo. Livre da ansiedade. Livre da depressão. Livre. Você é livre? Ou você está preso? Preso nos seus conceitos da sua vida. É assim que eu penso e ninguém muda. E esse revestimento é para fazer você livre. Livre. E não para ficar preso. Ser testemunhas. E aí, mas Pedro, que era um dos 120, se levantou para pregar a palavra. Agora sim. Acontece um milagre extraordinário. Uma mudança, irmão, radical na vida de Pedro. Pedro, o homem que tinha negado Jesus 3 vezes. A primeira interpelação que Jesus fez: Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes, então apacenta os meus cordeiros. Deus estava fazendo Pedro lembrar da negativa que ele fez com Jesus. Jesus está dizendo assim: Pedro, eu posso mudar a sua vida. Meus irmãos, Jesus está dizendo hoje para você: filha, sou eu que posso mudar o rumo da tua história. Filha, sou eu que posso te dar um caminho mais excelente. Você está insistindo em coisas que não é para fazer. Descanse em mim. Aquieta a tua alma. Oh! E deixa que eu, teu Senhor, seja a tua bússola, o teu ponto forte. E aí você vai ver que muita coisa que eu quero fazer, vou começar a fazer na sua vida. Pedro agora começa a pregar. Pedro agora se levanta lá fora do cenáculo, numa escada, e ele começa a pregar. Ele começa a falar sobre a morte de Jesus, sobre a sua ressurreição, sobre o seu senhorio, a ascensão. Seu sermão
cristocêntrico, produz, irmãos, um impacto tamanho no coração da multidão, que as pessoas clamavam ao pregador: que faremos, irmãos? Que faremos? Versículo 37, capítulo 2. Perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? E aí respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebei o dom do Espírito Santo. Pedro agora ordena que eles se arrependam dos seus pecados, que fossem batizados. E o resultado disso: 3.000 almas foram salvas e agregadas à igreja. Não era um milagre, mas era conversão. Não era apenas uma cura de uma enfermidade, mas falando sobre vida eterna. 3.000 almas recebendo Jesus como seu Senhor. Numa geração que está ávida por milagres. Eu disse, irmão, certa feita aqui num culto, pessoas estão construindo, não há nenhum problema ter casa, não há nenhum problema ser tua casa linda, não há nenhum problema fazer isso, não há nenhum problema comprar carro, não há nenhum problema bens materiais, não há nenhum problema. Deixa, não, você não pode ter carro, não, meu irmão, faz não, faz não. Você está trabalhando honestamente, então você compra, você faz, ainda que a casa vai ficar para o anticristo, mas ele não está aí não, né? Ele não está ainda não, depois chegará para ele. Mas por enquanto então não sou eu, não sou anticristo, eu sou a favor de Cristo, Cristo está na minha vida. Então é a casa que eu estou morando, é a casa que a família está morando, o carro vai ficar para besta, eu não tenho besta ainda, não é? Então o carro estou dirigindo ainda, então Deus permitir, mas o carro vai ficar por aí, mas enquanto não fica, é seu, não tem nada a ver. Agora, irmão, quando se prega, não, nós vamos viver aqui mesmo, olha, essa terra será restaurada, tudo vai ser restaurado, vamos morar aqui mesmo, nessa terra, ei, o teu reino, Senhor, vê o teu reino e fica aqui mesmo. E aí, é ávido, irmãos, por milagre, é ávido por essas coisas materiais, é ávido por essas coisas de dinheiro. Isso vai consumindo. Quanto tem, mas quer. E eu pergunto a vocês, aonde fica Jesus? A pessoa só quer Jesus para dizer: Jesus, abençoa meu consórcio aí, Jesus, porque eu tenho que comprar casa, e eu sou obrigado, Jesus, e acabou. Jesus, multiplica meu dinheiro, e Jesus vai, porque Jesus é misericórdia, amor, e Ele multiplica dinheiro, tal, e Ele fala assim: filho, dá para você me dar pelo menos meia hora de oração? Ah, Senhor, eu estou cansado. Meu filho, dá para você pelo menos jejuar aí um dia? Ah, Jesus, se eu jejuar eu vou desmaiar. A teologia da prosperidade, quando ela é bíblica, é uma coisa, quando não é um problema. Campanhas de prosperidade. Venha, rico. Precisamos alertar que o milagre não basta. Precisamos da pregação do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Meus irmãos, é esse Evangelho de Deus. Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho,
Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro dos judeus, depois dos gregos e gentios. É isso. O ser humano precisa buscar, atrás da fé, a cura de enfermidade, receber vitória, bênção da vida. Mas quando eu disse que o milagre não é suficiente, eu estou afirmando que melhor do que ser curado, mas ainda é ter o dono que me curou. Aleluia! Eu tenho Jesus na minha vida. A Ele eu rendo louvor, a glória para sempre. A Ele eu agradeço todos os dias ao acordar, ao sentar, ao levantar, ao pegar o carro, sair da minha casa e ir para o trabalho. A Ele eu louvo a Deus, eu oro quando eu vou almoçar, eu oro quando meu filho vai viajar, quando o esposo está viajando, eu oro, eu agradeço a Deus. A minha vida sem Ele não tem sentido. Eu posso ter todos os bens nesta vida, mas se eu não tenho Jesus, não vale nada. Não vale nada. Mas é ter, eu estou afirmando que melhor ser curado, mas ainda é ter o dono, o Senhor que me curou, que me restaurou, que me transformou, que me fez um homem digno, santo, separado. É ter o Senhor na minha vida, que realizou o sobrenatural na minha vida e na minha família. Jesus disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? O que adianta? Os egípcios, os faraós daquela época, o túmulo dele era quase maior do que isso aqui. E aí tinha um túmulo dele e tudo que era dele colocava dentro desse negócio. E não cabia. E mesmo que colocasse, ele não levaria aquilo. E que na verdade, irmãos, tudo fica. A casa fica, o carro fica, os bens ficam, tudo fica. Mas e aí? Como é que fica a alma? Fica a alma. Lá em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Versículo 10. Veja aí. Acompanhe. Lucas capítulo 10, 17 ao 20. Jesus diz: enquanto regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele disse: eu via Satanás cair do céu como relâmpago, e eis vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano algum. E ele diz: mas não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. E a minha pergunta é: o seu nome está arrolado no céu? Responda para você mesmo. Ele está dizendo exatamente o seguinte: você só quer milagre, bens materiais, só quer essas coisas. Mas o teu nome está escrito no livro da vida. Está? É isso que ele está dizendo? Lucas capítulo 12, versículo 16 ao 20.
E ele proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo dizendo: o que farei? Pois não tenho onde recolher os meus celeiros. E disse: farei isto: destruí os meus celeiros, reconstruirei maiores, e ali recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Meus irmãos, há muitas pessoas que estão preocupadas muito no bem-estar, gozo, prazer, e não têm se preocupado com a alma. Nós temos uma alma. Deus nos fez com alma. Deus nos fez com corpo, que é essa coisa que vira pó, né? E espírito. Deus hoje está dizendo para mim e para você: se preocupe também, primeiramente, com a sua alma. Não vamos, irmão, deixar de viajar, não vamos deixar de ir a shopping, comprar sandália. Eu disse que mulher gosta de sandália, né? Nossa, quantas da Regina tem lá, gente? Você vai querer tanta sandália. Mas eu acho que não é só ela, não. Tem muitas irmãs aí que gostam de sandália, né? Não há nenhum problema. Vestido, meu Deus, negócio assim. Homem não, homem é engraçado, né? Homem só tem um sapato só usa aquele, uma calça linda, tá rasgado aquele negócio rasgado aqui assim. Só um tênis. Mas homem é a benção, graças a Deus, né? Estava pensando se fosse invertido o negócio, né? Mas graças a Deus, Jesus é bom. Deus é maravilhoso. Mas a alma, Jesus sempre usou esta prática. Mateus 4:23 diz: e percorria Jesus toda a Galileia. Olha o que Jesus fazia, irmão. Veja as prioridades de Jesus. Não foi à toa que o escritor, o Evangelho de Mateus, coloca nessa ordem. Prioridades, olha só. Jesus, ele ensinava nas sinagogas, pregava o Evangelho do Reino, e o terceiro, curava todas as enfermidades e moléstia entre o povo. Olha, são as prioridades. Ensinava e pregava, depois curava. Tem pessoas que fazem campanha, irmãos, em tantos lugares, que só querem a cura, mas não querem o dono da cura. Ele quer ser curado de dor de cabeça. Já estou curado, ele não quer mais nada, não quer o dono da cura. Então, meus irmãos, o milagre não é suficiente. É importante a gente acreditar no milagre? Sim, mas não é o suficiente. Suficiente é o homem procurar se arrepender de seus pecados e recebê-lo no seu coração. Milagre não vai levar ninguém para o céu. Milagre não vai transpor você para a eternidade. Não. Jesus disse: é melhor entrar no céu faltando um olho ou uma perna do que todo o corpo ir para o inferno. Foi Jesus que disse, não fui eu. Então o milagre não é suficiente. É a palavra, é o arrependimento. Esta é a mensagem de Deus, irmãos.
Essa é a mensagem de Deus hoje para você, para nós. Venha primeiro por Jesus. Aí sim, se Ele quiser te curar, curou. Se não quiser também, não tem nenhum problema. Mas o milagre não é suficiente. O suficiente é arrependimento de pecado e receber Jesus como Senhor e Salvador. Que Deus nos ajude. Que o Espírito de Deus, irmãos, venha falar muito mais coisas pelo resumo que eu trouxe para a igreja nesse instante. Amém? Vamos orar, vamos colocar em pé.